Bom, primeiramente saúdo a igreja com a paz do Senhor. Em glória. Primeiramente eu quero agradecer essa oportunidade, me sinto muito honrado de ter sido chamado. Ao pastor Rogério aqui, eu quero falar para frente de todo mundo que eu reconheço a presença de Jesus em você, na sua família. Reconheço o teu ministério. Então, por isso eu me sinto honrado de estar aqui falando. Estar aqui na presença de Cristo, na presença da igreja. Quero convidar todos os irmãos a abrirem em Lucas, capítulo 13, versículo 6. A minha versão... Uma galera aqui. A minha versão é um pouquinho diferente, mas intuito, fruto, o mesmo. Lucas 13, capítulo 13, a partir do versículo 6. Bom, vou lendo. Versículo 6. Então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela, sem sucesso. Por fim disse ao jardineiro, ou em algumas versões pode estar vinhateiro, esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. Ora mais uma vez. Senhor Jesus, convocamos a Tua presença, Espírito Santo de Deus, aqui nesse momento, Pai. Pai, me usa nesse momento a falar da Tua igreja. Pai, que Tua presença, que Teu céu desça nesse lugar, Pai. Que Sua presença inunde nossos corações e nos direcione para a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Eu achei muito interessante essa parábola, porque por mais que eu nasci meio cristão e tenho toda a minha vida no meio cristão, essa é uma daquelas parábolas que eu nunca entendi. Eu não sei se só deve acontecer comigo, tá? Parábolas que a gente não entende por completo. Mas ao longo da minha vida, eu já ouvi essa parábola algumas vezes e eu pensava que tinha entendido ela, mas eu só entendi uma parte dela. Hoje a gente vai entrar muito mais profundo, a gente vai estudar essa parábola, porque talvez você não tenha entendido ela por completo. E eu fiquei me perguntando uma vez, Jesus, eu tinha me perguntado isso várias vezes, por que algumas parábolas são tão difíceis de a gente entender, não são tão rápidas como alguns outros versículos, as boas novas, não são tão diretas. E uma vez eu e Letícia vendo uma série cristã, no qual tinha um personagem, Jesus, e ele foi questionado por que ele usava parábolas. E o personagem Jesus, acredito que esse diretor foi muito inspirado pelo Espírito Santo ao falar isso, mas ele falou o seguinte, eu falo por parábolas porque a palavra que vem do céu, ela é como um tesouro que precisa ser dado. Muitas vezes eu quero que os meus discípulos, personagem falando, né? Meus discípulos, eles procurem, meditem, estudem, orem, caçem, descubram qual é a verdade do céu que foi estabelecido naquela parábola. Não simplesmente dar. E quando falou aquilo foi um encontro do meu coração, e na mesma hora eu falando com Jesus em pensamento, comentei até minha esposa na época, cara, aquele questionamento que eu me fiz há muito tempo, foi um seriado, vendo como é um seriado cristão, obviamente, mas num seriado o Espírito Santo falou no meu coração, é isso. Essa parábola eu não entendi, porque ela tem muitos paradoxos. Com licença. Alô, estão me ouvindo? Ela tem muitos paradoxos, ela tem muito problema, e no pensamento lógico, eu não consegui entender. Porque olha só, Jesus contando a parábola. Um dono de uma vinha, vamos lá, vinha é um conjunto de videira. Videira, não sei se para todos sabem, videira é a planta, é a árvore que produz uva. Uva que era usada ali para fazer os vinhos, uma árvore nobre, planta nobre. Então, dono de uma vinha, ou seja, ele tinha muitas videiras, fala que tem uma figueira que produz figo, uma árvore muito comum,
muito simples. Tem uma figueira plantada no meio da vinha. E isso não faz sentido. Porque olha só, se o dono da vinha, ele tem uma vinheira, todo o lucro advém da videira. Ou seja, o lucro, o comércio, o sucesso dele vem da videira, vem da uva. Porém, todavia, entretanto, tem uma figueira plantada. Aqui fala que ela foi plantada no meio da vinheira. E isso é muito estranho, porque não faz sentido. Olha só, se eu tenho esse tipo de trabalho, todo o meu lucro, toda a minha importância, todo o meu foco, todo o meu estudo, todo o meu investimento tem que ser naquilo. E é muito interessante que o texto não fala isso, obviamente, mas como se trata de uma parábola dentro de um contexto judaico, que foi Jesus falando para os judeus daquela época, a palavra me dá liberdade de correr atrás do estudo de silvicologia. Silvicologia é o estudo das plantas, da colheita. E olhando isso, entendendo, cara, o que é videira? O que é figueira? Por que está nesse contexto? Qual é esse contexto? A gente precisa entender o contexto das coisas. E na silvicologia, fala que a videira ela é uma árvore muito difícil de ser plantada. Ela é muito criteriosa, ela não é plantada em qualquer lugar. Ela é muito sensível. Então a terra tem que ser muito boa, o local tem que ser muito bom para ela ser plantada. Então isso traz muito mais problema, um paradoxo, isso vai criando um paradoxo que, gente, por que o dono da vinha plantou uma figueira numa terra tão boa? Numa terra tão boa, uma terra que é de vinheiras, né, para fazer um negócio chique, para fazer vinho, para fazer uva. E ele plantou uma figueira. Aí eu começo a ficar pensando, cara, porque tem um problema, a gente está com um problema aqui, que ainda não foi solucionado. E ainda mais, para a gente ficar mais confrontado, a palavra diz que o dono da vinha vai 3 vezes na vinha, no meio da vinha, para ver se a figueira está dando fruto. Ele é dono do quê? Da vinha. Mas ele está preocupado com o quê? Com a figueira. A Bíblia diz que ele vai 3 anos, 3 vezes. Primeiro ano, ele vai lá, olha, a figueira não está dando fruto. Deve ser o primeiro ano. Segundo ano, ele vai direto no meio da vinha e vai olhar a figueira. Esqueceu as videiras. Olha a figueira. Segundo ano, ainda não está dando fruto. Ano que vem deve vir. Ele vai a terceira vez. Terceiro ano. Ele vai procurar. Cara, tá tendo muito paradoxo. E depois, ainda mais, para a gente achar mais estranho, fala que eles chamam o vinhateiro. Vinhateiro, não sei se vocês sabem, é a pessoa que cuida da vinha. Um cara especializado, focado, estudado. Ele vai lá, ele sabe como cuidar da vinha. Ele chama o vinhateiro, fala, olha só, já vim aqui 3 anos, 3 vezes, e você está cuidando da minha figueira? Se fosse eu falando, eu falaria só, chefe, vinhateiro, cuidar das vinhas. Eu não sou figueireiro. Eu não cuido da figueira, eu cuido das vinhas. Mas aí o dono da vinha está falando, tá, mas eu te coloquei eu estou te perguntando para se você está cuidando da minha figueira. Então a gente apresenta aqui um paradoxo que fica complicado de a gente entender. Eu senti muita complicação, não faz sentido lógico, e é muito interessante que Jesus faz muito disso. Ele lança muitos paradoxos na nossa vida, muitas coisas que não fazem sentido. E eu fui começar, dentro dessa silvicologia, eu estudando e tentando entender, cara, o que é isso? Por que as coisas não estão batendo, não estão fazendo sentido? E eu estava vendo sobre cana-de-açúcar, estava lendo entre os textos sobre cana-de-açúcar, e
levou a Maceió, tem uma grande plantação de cana-de-açúcar em Maceió, onde são aquelas estradas, aquelas rodovias compridas, onde só tem cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar é aquela rodovia que interliga as cidades. Vai. Dentro dessas rodovias tem aquele acostamento, que é aquela parte com asfalto, e tem a faixa separando, tem um asfalto, que é para se ocorrer algum problema com o carro, o acostamento serve para você encostar o carro para ter alguma emergência. Lá em Maceió não tem asfalto no acostamento, é terra. Eu estava vendo que até os acostamentos tinham cana-de-açúcar. Aí você pode perguntar, cara, tá errado? Acostamento não serve para ter cana-de-açúcar. Mas aí eu estava vendo que para os donos da cana-de-açúcar, né, toda a terra é boa e é usável para plantar cana-de-açúcar. Porque se ele é dono de uma plantação de cana-de-açúcar, toda a terra dele tem que ser plantada cana-de-açúcar. O paradoxo fica maior porque, nesse contexto, lá de Maceió, tem algumas casas que são dos criadores, são dos cuidadores da cana-de-açúcar. E até na janela tem cana-de-açúcar. O cara acorda, abre a janela, é cana. Ele sai de casa, é cana. Porque para uma pessoa que tem o lucro advindo de cana-de-açúcar, toda a terra tem que ser usada cana-de-açúcar. Então, voltando aqui para o nosso contexto do dono da vinha, é o mesmo. Se ele tem uma terra boa, o qual ele trabalha para videira, para a produção de uva, toda a terra dele tem que ser focada nisso. E eu não sei se você ainda está com uma pulga atrás da orelha, mas eu vou falar mais uma coisa para vocês ficarem mais confrontados com isso. A videira é uma árvore muito sensível, como eu falei. Ela só pode ser plantada se tiver entre 15 graus e 30 graus. Se tiver mais quente do que isso, ela não nasce. Se tiver mais frio do que isso, ela também não nasce. A terra não pode ter pedra. A terra não pode ter... Tem que ter temperatura controlada, tem que ter água controlada, tem que ter vento controlado. Tanto que em alguns locais, para você plantar a videira, você tem que ter uma estufa. Então, aí que eu te pergunto, cara, por que o dono da vinha tem uma terra tão boa e botou no meio dela uma figueira? Se fosse eu, falo, cara, tudo bem, você quer ter uma figueira? Bota lá de fora da vinha. Bota em outro lugar. A terra é muito boa para você plantar figueira. E aí a gente fica se perguntando, cara, o que está acontecendo? Porque a figueira, ao contrário da videira, a figueira que produz figo, ela é uma árvore muito... Ela pode ser plantada de -7 a 45 graus. Então, ela pode ser plantada no muito frio ou no quente. A gente aqui, carioca, com 39, a gente já está suando. Então, ela é plantada com uma faixa muito grande. Ela pode ser plantada com um local com pedra. Ela pode ser plantada em qualquer lugar. Ela pode ser plantada nesses locais. Mas ela foi plantada e ela foi plantada no meio da vinha. Ela não estava ali por acaso, não estava ali quando ele já tinha a vinha. Ela não está ali para dar sombra. A parábola diz que ela foi plantada no meio da vinha. E aí foi muito interessante, porque quando Jesus revelou o porquê que ele fez isso, quando o Espírito Santo me revelou o porquê que ele fez isso, cara, vocês vão ficar com a boca aberta. Vocês vão falar, caraca. Porque, imagina só, na percepção da figueira, para onde ela olha, figueira. Para onde ela olha, videira. 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 Elas são melhores. Deixem que elas lhe fluam. Mas a palavra de Deus, dono da vinha, que é representado por Deus, fala, eu quero que você... Ele quer que a figueira dê fruto. Ele vai 3 anos, gente, 3 anos. A primeira coisa que ele pergunta para o vinhateiro, para o cara que está cuidando da vinha, está cuidando da minha figueira? A minha figueira não está dando fruto.
E é muito interessante que, às vezes, a gente não dá fruto quando deveria dar fruto. A figueira aqui representa a gente. Sabe por quê? Porque a figueira, estudando essa silvicologia, é uma árvore muito comum na Israel. Ela é tão comum que relatos falam que na casa de cada morador tinha uma figueira. Então, esse solo tão bom tem fruto, Deus está falando, eu quero que você dê fruto. E a gente se vitimiza muitas vezes quando é para a gente acontecer. A gente fica olhando os outros, não, porque os outros são melhores. Deixa para o pastor Rogério pregar, deixa para ele falar com minha família, deixa para o meu irmão, deixa ele para falar com o meu amigo do trabalho. Não, Deus está falando, eu quero que você pregue. C.S. Lewis fala uma vez que pregue a toda criatura e se precisar fale. Ou seja, ele coloca uma abertura no contexto que para eu pregar muitas vezes eu não preciso falar. Então as minhas ações pregam mais do que minha fala. Então a gente fica se vitimizando, pensando que assim, cara, não está acontecendo comigo, deixa que ele faz, ele é melhor do que eu. Essa não é a minha estação, talvez na próxima. A gente fica sempre se condicionando ao próximo momento. E o dono da vinha está falando, eu estou esperando que você dê fruto. O dono da vinha tem expectativa. Se vocês pensarem, ele vai 3 anos, 3 vezes. Ele não estava preocupado com as videiras, ele estava preocupado com a figueira, ele vai 3 anos. Deus tem expectativas ao teu respeito. Já pararam para pensar nisso? Deus tem expectativas. Ele quer que você frutifique na sua casa. Cara, isso foi quando você virar essa chave na sua vida, as coisas vão se abrir. Porque você fica pensando, tá, então a figueira, ela foi colocada no lugar errado? Não, ela foi colocada no lugar certo. Ela foi plantada pelo dono da vinha no lugar certo. Ela foi plantada no melhor local possível para que ele não tivesse desculpas para não frutificar. Aí você fica pensando, tá, mas Gabriel, minha casa ela tem muito problema, minha casa. Minha família, meu chefe, meu trabalho, é nesse local, nessa família essa família problemática, é nesse trabalho que não dá certo, que Jesus quer que você frutifique. É nesse local, você foi plantado no local certo. Não é uma outra estação, não é em outro momento, não é em outro lugar. É onde você está. Você foi plantado no local correto. E aí, Jesus, sabendo de quando contava essa parábola, tendo todo o conhecimento sobre silvicologia, ele detém todo o conhecimento de colheita, de plantio, ele fala que o quê? Vocês sabem que a videira, ela só nasce de 15 a 30 graus, beleza? A videira, ela é sensível, 15 a 30. A figueira, de menos 7 a 40, perfeito? Perfeito. Agora vocês sabem em qual temperatura que a figueira dá fruto? Tem nenhuma ideia? A figueira só dá fruto em uma faixa de temperatura, de 15 a 30 graus. A Bíblia vai explicar o que a ciência veio a descobrir muito tempo depois. A figueira foi plantada no meio da vinha para que ela não tivesse desculpas nenhuma para não frutificar. O terreno é ideal. O vento é controlado. A água é boa. Você está no terreno certo. Aonde você está é para você frutificar. Não é em outro local. Não é em outra pessoa. Não é uma videira que vai fazer o seu trabalho. É você. Sabe? Seu ministério, seu primeiro ministério é sua família. Pensando assim. Pastor Rogério, ministério aqui da igreja. Ele é o presidente, ele é o pastor desse ministério. Mas o primeiro ministério dele é a família, é a esposa dele.
é as filhas dele. Então, a primeira pessoa com quem ele tem que dar exemplo, que ele tem que revelar Cristo, que ele tem que abençoar, que ele tem que instruir, que ele tem que aconselhar, é a esposa e os filhos dele. Do que adianta conquistar multidões e perder sua casa? Do que adianta ele aqui pregar, falar, exemplo aqui do pastor Rogério, mas é qualquer pastor, tá, gente? Estou falando especificamente. Mas do que adianta qualquer pastor pregar e a esposa dele saber que, ó, ele é assim só aqui, caso ele é outro. O primeiro ministério da gente é a nossa família. Na sua família é o local para você frutificar. No seu trabalho é o local para você frutificar. E assim, o ministério que Jesus nos chama é para pregar a toda criatura. E eu não falo somente de pregar com palavras, é pregar com atitude. É quando uma pessoa, por exemplo, um advogado, está lá no escritório dele, não tem abertura, porque pode ter várias crises, né, com religião, mas vai lá um amigo dele, poxa, cara, tô brabo essa semana, tô brigando muito com minha esposa, não tô tendo paz, acho que tô começando a ter ataque cardíaco. Você vai lá, cara, meu amigo, então, sabe de uma paz sobrenatural? Sabe essa paz? Você sabe que eu tô bem? Poxa, você tá bem pra caramba, poxa. É uma coisa acima de mim, é Jesus. É acima de mim. E é muito interessante que o dono da vinha, ele estava tendo expectativas para frutificar. E muitas vezes a gente está tentando frutificar com as nossas. Só que a palavra de Deus fala que os frutos são do Espírito. Frutos do Espírito. Vamos ler aqui em Gálatas, capítulo 5. Vou também aqui. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. E fala assim: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram suas paixões e os desejos da sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Então, os frutos são de quem? São de Gabriel? São do pastor Rogério? São do Espírito. Então você fala, poxa, mas Gabriel, é muito difícil. Lá na minha casa, eu já tentei, eu sigo o que Jesus ensina, mas eu me canso. É difícil, eu tenho um gênio forte, sabe? Não consigo ter mansidão, consigo ter, às vezes eu não estou bem, sabe? Não consigo dar uma palavra para minha família, para alguma conhecida. Sabe por que isso está acontecendo? Porque os frutos estão sendo seus. Imagina só. Imagina se uma figueira, ela pega os nutrientes do solo, ela produz, ela transforma os nutrientes do solo, ela transforma, faz frutos. Os nutrientes vêm do solo. Imagina se ela não pegasse os nutrientes do solo, pegasse os nutrientes dela. Ela começaria a definhar e o fruto não ficaria um bom fruto, porque ele não teria os nutrientes. Então imagina você que está gastando você para produzir frutos, porque Jesus nos ensina que temos que produzir frutos, mas está gastando você, está gastando sua força, está gastando sua energia, está gastando sua paciência. Uma hora a gente tem limite, uma hora a gente não consegue, porque os frutos estão sendo seus e não de Cristo, estão sendo seus e não do Espírito. Então, o problema é, talvez você está gastando muito mais você e menos Espírito. Talvez você está com muito você e pouco Espírito. Não sei se você pegou aqui a chave, mas talvez você esteja se enchendo muito de você, se enchendo pouco do Espírito. Isso é um alerta de atenção, porque isso é religiosidade. Você começa a fazer por você. Você sabe que é o correto, mas você começa a fazer por você.
que nem os fariseus. Os fariseus conheciam a lei, eles seguiam a lei, mas eles não tinham o Espírito, não tinham a revelação de quem era Cristo. Quando você começa a gastar você vai parar em algum momento, é fato. Mas quando você se enche do Espírito, você não consegue não fazer os frutos do Espírito, porque você está cheio. Não sei se vocês se lembram como é sentir a presença de Jesus, como estar cheio do Espírito Santo. Você é levado. Você não consegue se controlar, você sente um amor pelo outro. Você quer que o outro, cara, acorda! Jesus Cristo é maravilhoso! Porque você está cheio do Espírito. Não sei se vocês lembram dessa sensação maravilhosa. Mas é isso, é ser cheio do Espírito Santo. Porque se você é cheio do Espírito Santo, você não tem escolha, a não ser dar os frutos do Espírito Santo. Essa é a chave. Talvez você não está se enchendo o suficiente do Espírito Santo. Eu emagreci, eu era bem gordinho, eu emagreci alguns quilos, voltei a engordar, estou tentando emagrecer de novo. Mas eu converso com minha esposa que existe uma frase no mundo que faz todo sentido. Você é o que você come. Se você come muita besteira, você aspira essa besteira, né? Você perde um pouco de energia, você fica mais para baixo, você fica com mais dor de cabeça. Mas se você come coisas saudáveis, se você se exercita, você tem mais ânimo, você tem mais energia. Porque a consequência daquilo que você está se alimentando, você está exercendo. Então, você tem se alimentado do Espírito? Porque talvez você não esteja conseguindo, ou é muito difícil, ou é muito trabalhoso exercer esses frutos do Espírito, porque talvez você não esteja se alimentando do jeito correto. Como que você se alimenta do Espírito? A gente estava numa célula GD, encontro, não sei qual é o nome que vocês estão aqui, mas da nossa igreja, e ela me fez esse questionamento no meio da célula, porque a gente estava falando justamente sobre isso, sobre se encher do Espírito Santo. E Letícia me questionou, até para a gente falar, debater junto, sobre como se encher do Espírito Santo. Como que você se enche? Eu, falando Gabriel, tenho muita sensibilidade e eu gosto muito de ouvir louvor. Então, quando eu ouço louvor, eu me sinto que eu estou louvando junto. Então, quando eu vou caminhar, correr de manhã, eu preciso fazer isso para ter um pouco mais de energia durante o dia, eu boto louvor. Porque aquilo vai me enchendo, eu estou me alimentando. Eu estou cantando junto. Sabe? Eu vi a importância de acordar meia hora mais cedo, fazer um devocional para Cristo. Sabe? Acordar com sono. Não quero acordar, eu falo na presença de Jesus. Não quero acordar, mas eu acordo, porque eu sei que é importante. E eu me esforço, eu boto um louvor, boto no YouTube, boto um louvor. Às vezes, quando a Letícia está em casa dormindo, eu boto no fone de ouvido para não acordar ela, para ficar louvando. E eu abro a Bíblia e eu tenho meia horinha, cara. Jesus me preenche agora, me enche, porque eu estou com a vasilha vazia. Quanto houver vasilha, vai se encher de óleo, até transbordar. A questão é, vocês querem se alimentar? Os céus estão abertos. Jesus já foi e liberou o Espírito Santo. Ele disse que o Espírito Santo estaria conosco, que a gente sente o Espírito. A questão é, se a gente não se enche dele, é uma questão sua e não dele. É uma decisão sua. A gente, por incrível que pareça, a gente pode impedir o agir de Cristo. Como assim? Deus não é soberano? Deus é soberano. Mas ele te dá o livre arbítrio de escolher seguir ou não a ele. Você pode escolher. E Jesus fala, escolher o melhor. Se encha dele. E continuando aqui, voltando aqui em Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, versículo 6. No versículo 7 fala, e por fim o jardineiro fala, esperei 3 anos
e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois está ocupando espaço no pomar. Deus está com expectativa da gente. Deus quer que a gente se enche e a gente fica se vitimizando. Deus quer que a gente seja cheio. Sabe? Às vezes a gente se coloca numa posição e, fazendo alguns estudos, tem um Salmo 24, que você gosta muito, fala assim: Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que indo no hebraico, a tradução correta, que tem diversas traduções, mas a tradução correta é: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. São duas coisas diferentes. Quando eu falo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu estou na expectativa dele procurando: Senhor, você vai me dar alguma coisa. Estou esperando, você vai me dar alguma coisa. Mas não, isso não é o correto. O correto é: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Ou seja, eu já tenho aquilo que eu preciso. Eu já tenho Ele. As minhas necessidades são complementos. O Senhor, Jesus já fala na sua Bíblia que o que a gente precisa, Ele vai dar. As demais coisas são complementos. Mas aquilo que eu preciso, eu já tenho. Eu tenho a presença dele. Eu tenho a alegria dele. Eu tenho o amor dele. Eu tenho a mansidão dele. Eu tenho o Espírito Santo. Então a gente fica esperando algumas coisas acontecerem quando elas já aconteceram. A gente fica esperando momentos da nossa vida abrirem talvez aquela chance que, na verdade, você está no local certo. De novo, gente, o terreno está certo, o local está certo, a temperatura está adequada, o vento é controlado, a água é boa, frutifica, se enche do Espírito Santo, os nutrientes estão aí, o céu já desceu. Se deixe, Senhor, vai no teu quarto, feche, Senhor, me enche do teu Espírito, estou vazio. Me enche da tua presença. Eu quero que minha esposa, eu quero que ela veja a mansidão. Quero que eu revele pelas minhas atitudes Cristo a ela. Eu quero que meu companheiro do trabalho, ele veja Jesus em mim. Eu quero que quando ele tem algum problema, ele venha falar comigo. Pô, cara, eu tô com um problema que isso é abertura para eu falar de ti. Eu quero que a minha vizinha, que fica fofocando de mim, quando ela for fofocar de mim ou falar alguma coisa de mim, eu tenho palavra de Jesus para dar na vida dela. Sabe? Isso é muito interessante, porque tem um outro versículo que fala: os humilhados serão exaltados. E, de novo, buscando no hebraico, correto é: os que se humilham serão exaltados. Muda completamente, porque os humilhados serão exaltados. De novo, Jesus, estou sendo humilhado, e justifica aí, se vira lá com eles. Mas quando você muda e corrige o português, não é o hebraico que está errado, é o nosso português, é a nossa tradução, que fala que se humilham, serão exaltados. Cara, a humilhação tem que partir de mim. Senhor, estou com raiva. Senhor, não estou me sentindo bem. Estou querendo esmagar aquela pessoinha, em nome de Jesus. Mas no meu quarto eu me derramo, me perdoo. O problema sou eu, estou me humilhando na frente de Jesus. Não é para se humilhar na frente dos outros. É para se humilhar na presença de Jesus. Senhor, me ajuda a pedir perdão. Isso é fruto do Espírito. Você reconhece que a força, a energia, o nutriente, o movimento, qualquer que seja o que você possa estar imaginando, não parte de você. Vem dele. Você reconhece que precisa fazer, mas a energia, o mover não vem de você. Dele, por ele, para ele. A gente precisa virar essa chave. Você precisa acordar. Cara, talvez eu estou há muitos anos gastando minhas forças, estou me definhando, tentando seguir a Cristo, que eu sei que é o correto, mas estou usando ferramentas erradas. Eu tenho a palavra, mas tem que usar o Espírito Santo. Sabe, um dos frutos também, está lá em Mateus, onde Jesus fala das bem-aventuranças, ele fala que nós temos que ser sal e luz. O que sal faz? Sal dá sabor. Você tem dado sabor para a vida dos outros?
sal conserva. Você tem conservado os mandamentos de Cristo? Você ser luz. E aí a gente pensa, cara, eu tenho que iluminar a vida dos outros. Mas parando para pensar no que iluminar. Se a gente apagasse todas as luzes aqui. Imagina, todas as luzes aqui apagadas. Eu não vou ver ninguém. Aí imagina que eu me torne a luz. Quando eu me tornar a luz, na verdade, outras pessoas, sabe, a luz, tornar a luz, não é sobre você. A luz é sobre os outros, para que os outros possam ser enxergados. O foco não é você. O foco são os outros. Sabe por quê? Porque Jesus te alcançou. Você já tem o Espírito Santo, os outros não. Ele quer alcançar os outros, ele quer usar você para que seja sal, sabor à vida dos outros, para que seja luz, para que os outros consigam chegar através das suas ações. A decisão é sua, mas a energia vem dele. Continuando, no versículo 7 fala, na parte B, onde o dono da vinha fala: corte a figueira, pois está ocupando espaço no pomar. Sabe, você nunca vai ver Deus pedindo, cortando o pecador. Mas aquele que não dá fruto, o dono da vinha fala: corta. Ele vinha criando expectativa. Ele veio esperando, ele foi e deixou no melhor lugar, no meio da vinha, cheio de nutrientes, com cuidado, com um vinhateiro cuidando dele. Vinhateiro aqui simboliza o Espírito Santo. O vinhateiro estava cuidando dele e ele não estava dando fruto. Então ele fala: corta. Mas sabe, no versículo 8, fala assim: o jardineiro respondeu. O jardineiro está aqui, o vinhateiro, que cuida da vinha, o zelador da vinha, fala: Senhor, deixa mais um ano. Eu cuidarei dela, eu vou adubar ela. Se der figos no próximo ano, ótimo. Se não der, vamos cortar. Sabe o que está falando aqui? O Espírito Santo está falando assim: Deus, corta não. Eu já me relacionei muito com a figueira. Eu estou há 3 anos cuidando dela. Me dá mais uma chance, sabe? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou adubar ela. Todo o trabalho que eu venho fazendo há 3 anos, eu vou fazer de novo. Eu vou arar a terra de novo. Eu vou deitar esterco nela. Eu vou adubar ela. Eu vou encher ela de novo. Eu vou encher da presença. Eu vou encher ela da minha presença de novo. Eu vou encher de novo e de forma dobrada. Jesus está dando essa oportunidade hoje para te encher dobrado. Eu vou encher ela de novo, dobrada, para que ela possa dar fruto. Eu não sei se vocês está caindo a ficha aqui, mas Jesus está dizendo nessa noite que Ele quer te encher de novo. Ele ainda não desistiu de você. E se você está parado em algum momento da sua vida, talvez você parou de forma que você nem percebeu, mas você está vivendo aquela mesma coisa, a mesma vida. Jesus não te quer somente como uma pessoa que senta no culto. Jesus, quando te fez, Ele não falou assim: cara, esse daqui vai sentar no culto. E ele senta no culto. E eu não falo somente de fazer coisas aqui na igreja que são importantes, mas é sobre agir como Jesus na vida dos outros. E não é seguindo as suas forças, é seguindo a força dele. Ele te deu todas as ferramentas, ele te deu os mandamentos, ele te deu a presença dele, ele te deu tudo. E aqui, Jesus revela que o vinhateiro, ele fala: cara, eu me relacionei demais. Por mais que ela não tenha dado fruto, eu vou fazer mais trabalho. Se ela não tem o suficiente, vou dar dobrado. E eu não sei se você está aqui comigo, mas se você estiver aqui comigo, dá um amém e recebe isso na sua vida hoje. Cara, fala: Jesus, eu aceito o teu Espírito, me enche. Estou como uma vasilha vazia, me enche. Quero transbordar. Muitas vezes eu falo assim: Jesus, eu estou me sentindo como uma vasilha vazia. Estou bem hoje não. Me enche da tua presença, mas não me enche só de encher não, eu quero transbordar. Porque quando eu transbordo, a única coisa que eu tenho que fazer, que eu sou levado a fazer, é dar para o outro. Porque eu estou tão cheio que eu não tenho outra dificuldade a não ser dar. Eu estou tão cheio, eu estou vazando, gente, do Espírito Santo. Se eu estou tão cheio,
eu não tenho dificuldade de agir com amor pela vida do outro, de ter paciência, de quando ele falar mal de mim, eu aguentar e falar, Senhor, perdoa ele. Ou talvez ele brigar comigo, eu tipo, cara, deixa eu reconhecer, talvez eu esteja falhando em algum momento. Às vezes a gente também fica se vitimizando, né, pensando que a gente é perfeito, mas a gente não é perfeito. Talvez a gente recebe muitos feedbacks negativos, talvez o problema esteja com a gente também. Então, Senhor, se humilha na presença do Senhor Jesus, seu quarto, seu banheiro, chuveiro, sala, meu local é a sala de manhã. Fecha a porta do quarto, boto meu fonezinho, meu louvor e me enche da presença de Deus. E a partir dali eu começo meu dia. Esse é como eu faço. Eu não sei como que você vai fazer. Eu não sei como que é a sua forma. Eu só estou dizendo assim, enche. Tome a decisão de querer se encher. Uma vez que você quer se e busca, pede, Jesus vai ouvir dos céus e vai descer com o Espírito. E assim você vai poder agir com os frutos dele. Porque, de novo, não vem de você. De novo, a terra é boa. A terra que você está é boa. A temperatura é controlada. O vento é ideal. Para vocês frutificarem aonde vocês estão. É na sua família, é no seu trabalho, é na sua vizinhança. É para agir em qualquer. Senhor, em tua presença, eu quero entregar a vida de cada um, eu quero entregar primeiramente a minha vida. Senhor, nos enche poderosamente hoje, Senhor. Pai, céus abertos neste local em nome de Jesus, que teu Espírito alcance e encha, preencha cada coração nesse local. Que medos, anseios, preocupações, raiva, tudo seja preenchido, transbordante pela tua presença, onde somos levados de forma involuntária pela tua presença, porque tu és fiel, Senhor. Senhor, esteja conosco, entregamos tudo a ti, entregamos nossa vida, nos ajuda, Jesus. Pai, nos direciona para a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Meu sobrinho é uma benção.